Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 3, versículo 21 em diante. Vamos continuar essa série que tem sido uma bênção para a glória de Deus a muitas pessoas. E se você está aqui pela primeira vez, eu quero muito te convidar para você estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, todos os dias, onde a gente começa os dias mergulhando na palavra de Deus. Então se inscreve no canal, vem com a gente, faz um test drive. Tiago, vou ficar aqui uma semana, quero ver se Deus vai falar comigo ou não. Tenho certeza que o Senhor vai soprar algo no teu coração. Ele tem soprado todos os dias em nossa vida. E eu sou muito grato a Deus pela tua presença, pelo teu tempo, pela tua atenção e pelos nossos corações estarem abertos a esse alimento espiritual que é a Bíblia. E se você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar não só a meditar no devocional de hoje, mas a revisitar, na verdade, a visitar pela primeira vez. Revisitar é se você tivesse já visto em algum momento. A visitar os devocionais anteriores, que está seguindo nessa série em Provérbios. E na nossa aba de playlists, eu separei algumas séries especiais que nós já fizemos lá. Tem séries sobre libertação, séries sobre dons espirituais, séries sobre cartas às igrejas do Apocalipse, séries sobre bem-aventuranças. A nossa série de Provérbios, série Estudando a Carta aos Romanos, que eu considero o livro teologicamente mais rico de toda a Bíblia. Tá tudo lá na nossa aba de playlists do nosso canal. Então fica à vontade para maratonar. Eu tenho certeza que o vídeo que você clicar, Deus vai falar contigo, vai ter um presente do céu para o seu coração, tá bom? Vamos lá, gente. Provérbios capítulo 3, versículo 21. A minha pretensão é ler aqui até o versículo 35. Tá bom? Vamos ver se o tempo nos permite. Eu vou destacar alguns versículos. O primeiro deles é o versículo 21, que diz assim: Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço. Você tem a sensação, tal qual eu tenho, de que o mundo parece estar envolto no espírito de loucura? Você tem essa sensação e sentimento? Tiago, parece que tem uma unção de loucura no mundo. As pessoas estão cada vez mais loucas, cada vez mais surtadas, cada vez mais transtornadas. Eu acredito que muitos aqui compartilham desse sentimento que eu tenho. Porém, mesmo que você não compartilhe, as pesquisas, os números, as estatísticas vão validar esse sentimento. De fato, as pessoas estão ficando cada vez mais desequilibradas, loucas, surtadas, transtornadas. O mundo parece se tornar cada dia mais uma terra sem lei, mesmo que haja Código Penal, Código Civil, Código Processual e outros códigos, outras legislações. Parece que a cada dia mais o interior das pessoas está desordenado. E essa desordem vai vazar, vai tornar uma sociedade cada vez mais doentia. Gente, o pecado, ele não faz mal apenas para o espírito. Não é apenas um mal espiritual. O pecado, ele danifica a nossa vida emocional. O pecado traz danos fisiológicos. O pecado traz danos neurológicos. Por exemplo, quando Deus criou os animais irracionais, os bichos, ele criou através do poder da palavra. Ele criou através do haja. Ele disse, produza a terra os seus animais, produza os mares os seus peixes, produza os céus, as suas aves. E aí, de repente, quando esses animais foram criados, eles foram criados com os seus instintos. Os animais, eles têm esses instintos para a sobrevivência, para a perpetuação da espécie, para o seu próprio bem. Mas quando Deus cria o homem, e a ciência chama o homem de animal racional, os bichos, animais irracionais. O homem, animal racional. Deus dá ao homem a ratio. Esse termo ratio tem a ver com o raciocínio, com o racional. E o que é essa ratio? É a capacidade de ponderar sobre os instintos. Assim como os bichos, os seres humanos também têm os seus instintos, vários instintos. E esses instintos, eles podem frutificar para o bem ou podem frutificar para o mal. Quando a ratio está bem desenvolvida e você consegue ponderar bem sobre os instintos, ou seja, controlar os seus instintos, ter domínio próprio,
provavelmente esses instintos vão ser impulsionados para o seu bem. E é interessante que lá em Gálatas, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala que o domínio próprio é um fruto do Espírito, ou seja, quanto mais você mergulha em Deus, quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais você é transformado pelo Senhor, mais domínio próprio você tem. Do contrário, quanto menos você tem domínio próprio, mais os seus instintos gritam, os seus impulsos gritam. E difícil coisa é ser controlado pelos próprios impulsos. Tiago, eu tenho um impulso descontrolado em tal área. E eu sei que é errado, eu sei que eu deveria mudar, mas eu não consigo, eu não tenho forças. Você deve saber mais do que qualquer um os danos que isso te traz. A grande verdade é que se nós fizermos o tempo todo o que nos dá vontade, algo muito ruim vai acontecer logo. Porque os nossos desejos, gente, eles não são todos bons, não. Eles têm muito desejo mal dentro de nós. Porém, a gente tem a capacidade de ponderar. Às vezes está no trânsito, alguém faz uma manobra errada, causa o problema, bota a culpa em você e ainda te xinga. Aí a raiva, a ira, o desespero, a angústia sobe no teu coração. Às vezes você olha para o lado, você tem a esposa, tem um filho pequeno, você tem uma família que você ama, você pensa duas vezes antes de dar vazão àquele impulso de vingança, de que eu vou fazer, eu vou acontecer, a violência, eu não posso deixar, o meu ego foi ferido. Não, calma. Pondera sobre isso. Controla e governa sobre os seus instintos. Quando nós perdemos essa rácio, quando nós perdemos esse domínio próprio, quando nós perdemos essa ponderação, nós estamos nos animalizando. Porque são os animais que têm instintos e não têm rácio. Não conseguem ponderar sobre os seus instintos. E a gente vê um mundo cada vez mais animalizado. Pessoas completamente descontroladas. Em todas as áreas. O surto, o transtorno, o desespero, o caos interior, vazando para o exterior, destruindo vidas, famílias, sociedades inteiras. Isso está acontecendo debaixo do nosso nariz, à frente dos nossos olhos. E diante de tudo isso, Salomão nos orienta: olha, meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Essa rácio, essa capacidade de ponderar, esse governo sobre os seus próprios instintos, que o Espírito Santo de Deus nos dá, esse é um fruto do Espírito, a gente precisa cultivar todos os dias, gente. Todos os dias. Se você tiver bom senso durante anos, e de repente num dia lhe faltar bom senso, lhe faltar sensatez, lhe faltar discernimento, você corre o risco de arruinar toda uma vida. E às vezes arruina também a vida da sua família, a vida de outras pessoas, porque lhe faltou bom senso. Olha como um versículo, impressionante isso aqui, a Bíblia é uma delícia, né? Um versículo só é capaz de revolucionar toda a nossa vida. Você pensa assim, não, Tiago, esse versículo aqui a gente lê, passa direto por ele, eu nem lembrava que existia esse versículo na Bíblia. Salomão, o cara mais sábio que tem aqui, ele está dizendo, ó, não perca de vista o bom senso e o discernimento, apegue-se a eles. Tem que abraçar o bom senso. Meu irmão, tem que ser uma coisa mais importante do universo. Apegue-se a eles, pois eles darão vigor à sua alma. Nós precisamos urgentemente desenvolver esse apego ao bom senso e ao discernimento, domínio próprio, capacidade de ponderar sobre as nossas próprias vontades. Sabe quem é que não tem capacidade de ponderar sobre suas próprias vontades? Uma criança. Crianças fazem criancices. É natural da criança fazer criancice. É esperado da criança que ela faça criancice. Criança que faz criancice é criança saudável. Deixa ela fazer criancice. Vai corrigir, vai ensinar, mas é esperado que ela faça criancice. Porque ela só quer fazer o que lhe dá vontade. Se deixar, a criança come doce, salgado, besteira o dia todo. Chegou a verdura, o legume nem toca, mas besteira vai comer o dia todo. Se deixar, a criança não vai para o colégio, fica em casa brincando, assistindo série o dia todo. Se deixar, a criança não dorme na hora certa. Ela quer ficar brincando até tarde lá. Ela não quer largar o brinquedo dela de jeito nenhum. Mas uma vida desgovernada assim vai fazer bem ou mal para aquela criança. Compreende? Vou fazer uma pergunta para você. Você gostaria de crescer num lar onde os seus pais não têm bom senso? Você gostaria de criar os seus filhos sem bom senso? Você gostaria que os seus colegas de trabalho não tivessem bom senso? Então, se você entende que o bom senso é importante para todo mundo, por que ele não seria importante para você? À medida em que a criança vai crescendo,
ela vai deixando as coisas de criança de lado, né? O próprio apóstolo Paulo fala isso: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, fazia tudo como menino. Mas agora eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Ou seja, a criança vai agora desenvolvendo uma capacidade de ponderar, até se tornar um adulto saudável, que faz algumas coisas mesmo que tecnicamente não queira. Como assim, Tiago? Bom, pode ser que num determinado dia a pessoa fale: poxa, hoje eu estou triste, se eu pudesse, eu não queria trabalhar hoje. Mas ela toma a decisão de trabalhar, ela tem responsabilidade, ela tem compromisso. A criança talvez que comia doce, salgado, descontroladamente. O adulto, poxa, eu queria aqui comer pizza a minha vida inteira. Fast food a minha vida inteira. Mas peraí, vamos fazer uma dieta aqui que vai me dar mais vigor, mais vitalidade, mais saúde, mais força mental para poder perceber a vida. Porque a dieta também está muito ligada a isso. Inclusive, abre um parênteses aqui, ó. Inclusive, tem pesquisas que vão mostrar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Sabia disso? O nosso intestino é o nosso segundo. Eu não vou nem entrar muito nisso aqui, porque vai virar um outro devocional. Mas olha como a alimentação está conectada com a saúde mental também. Que a nutricionista aqui deve estar arrepiado do outro lado. Isso mesmo, Tiago, fala mesmo. É verdade, ninguém percebe isso. Quem é terapeuta também sabe perfeitamente disso. A alimentação está intimamente conectada com a saúde mental também. Tem vários quadros de desequilíbrio mental que estão conectados a desequilíbrio hormonal, que foram causados por desequilíbrio nutricional, desequilíbrio alimentar. Olha como cada coisa a gente está interconectada. Então a Bíblia vai condensar tudo isso num conselho. Olha, se apegue ao bom senso e se apegue ao discernimento. Sabe o que vai acontecer? Versículo 23. Eles o manterão seguro em seu caminho e os seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos. Pois o Senhor será a sua segurança e não permitirá que o seu pé fique preso na armadilha. Salomão está dizendo o seguinte: se você cultivar o bom senso e o discernimento, o próprio Senhor vai patrocinar a tua causa. O próprio Senhor vai ser tua segurança particular. Deus vai guardar a sua vida. Uma das formas de Deus guardar a sua vida é através do bom senso e do discernimento. Existem algumas técnicas, por exemplo, muito conhecidas em diversas artes marciais, que a gente chama de defesa pessoal, né? E a defesa pessoal é uma técnica, como o próprio nome diz, está literalmente dito no termo, para você pessoalmente se defender. Defender de um ataque na rua, de um golpe, faca, paulada, arma. Tem vários tipos de ataques que você pode sofrer e tem ali técnicas de defesa pessoal para você se proteger, né? Mas é interessante que muitas técnicas de defesa pessoal, isso aqui não é dito muitas vezes, mas muitas técnicas de defesa pessoal têm a ver com você evitar o conflito. Aí vem aquela frase que você já viu certamente em alguma rede social: o inteligente, ele sabe resolver os conflitos. O sábio, ele sabe evitar os conflitos. Queridos, Deus não é apenas um Deus que se levanta quando o conflito surge em nossa vida. Deus nos dá sabedoria para que a gente consiga evitar conflitos. Compreende? O bom senso e o discernimento são técnicas de defesa pessoal, espiritual, emocional, onde você vai ordenar toda a sua vida. E cuidado com esse discurso que está espalhando loucura no mundo de que faça tudo o que você tiver vontade. Cuidado, porque isso vai te levar a um desequilíbrio e uma desordem que não são bons. E seguindo aqui o texto, para a gente avançar, o horário já acabou ficando avançado, versículo 27 está dizendo assim, ó: não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar o seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã e lhe darei algo. Lá em Mateus, né, milênios depois, Jesus dá uma palavra bastante forte. Ele fala assim, olha, naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome curei enfermos, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz a tua obra. Né? E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, pois não os conheço. Essas pessoas vão tomar um susto. Fala, como assim? Poxa,
Apartai-vos de mim, o Senhor não nos conhece. Por quê? Aí Jesus vai dizer para essas pessoas o seguinte: quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. E essas pessoas vão ficar incrédulas, chocadas, perguntando: Senhor, quando que o Senhor teve fome e eu não te dei de comer? Quando que o Senhor teve sede e eu não te dei de beber? E Jesus vai lhe responder o seguinte: quando você negou comida e bebida para qualquer um desses pequeninos, você também negou a mim. Gente, tem muitas pessoas que não conseguem dar um sermão, não conseguem pregar um sermão, mas eles conseguem sermão. Entende isso? Tem pessoas que não conseguem pregar um sermão, mas eles conseguem sermão estendida na vida de alguém. E eu te garanto, palavra do Tchê, o mundo não precisa de um novo sermão. O mundo precisa de você sermão estendida na vida de alguém. Uma mão estendida, ela marca mais profundamente do que um sermão pregado. Uma mão estendida, na verdade, é um sermão praticado. É aquela frase, né? Pregue, pregue, pregue. Se preciso for, fale. As nossas palavras, elas podem ser entoadas em alto volume, mas as nossas atitudes, elas gritam muito mais alto. E a gente muitas vezes cai numa falta de urgência. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Tem uma propaganda algum tempo atrás na Globo, tem muitos anos isso. Eu não sei se passa ainda essa propaganda. Do tempo que eu não assisto televisão. Na verdade, eu só assisto esporte, né? Pelo computador, celular, mas tinha uma propaganda, rapaz, anos atrás, que era de uma ação contra a fome. Eu não sei se você lembra dessa propaganda. É interessante, né? As técnicas de marketing que são utilizadas, o tempo passa e a frase-chave fica ali como um chiclete na nossa mente. Uma propaganda dizia assim: quem tem fome tem pressa. Passava toda a propaganda em relação a contribuir com alimentos para pessoas que estão ali em estado de vulnerabilidade. Ele terminava assim: quem tem fome tem pressa. Quem lembra dessa propaganda? Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. O versículo 27 e 28 vai dizer exatamente isso. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que estiver ao seu alcance. Verso 28. Se você puder ajudar seu próximo agora, não lhe diga volte amanhã e lhe darei algo. Porque, meu irmão, o cara que tem fome tem pressa. O cara que está no estado de necessidade, ele precisa daquilo urgente. Não, Thiago, mas eu não estou com pressa. Mas aí é o caso de você ter empatia, ter misericórdia. A essência do termo misericórdia significa sentir nas suas vísceras a dor do outro. Compreende? A essência de ter misericórdia. A palavra misericórdia. Miséria e córdia. Córdia tem a ver com essências, com vísceras. Sabe? Já comeu, irmão, como é que fala? Víscera de boi? Já comeu mininico? Fato? Tripa? Tudo isso é víscera. É a córdia, tá? Misericórdia. Você sentir a miséria do outro nas suas vísceras. Você se compadecer de alguém. Você ouve a história de alguém e fala: rapaz, eu tenho vontade de ajudar essa pessoa. Isso é misericórdia. Então, quando a gente vai se desumanizando, vai se animalizando, a gente não fica só perdendo o domínio próprio, a rácio, o bom senso, não. A gente perde também empatia. A gente começa a ficar mais frio com a dor do outro. Entende? Versículo 21 vai falar do bom senso, vai falar do discernimento. Já falamos aqui. Animal racional, animal irracional. Ser humano e bicho. Capacidade de ponderar sobre seus instintos. Versículo 27 e 28 vai falar sobre a capacidade de ter empatia com o próximo. Quando você vai se desumanizando, quando você vai se afastando de Deus, quando você vai sendo cada vez mais envolto nesse espírito de loucura, nessa frieza espiritual, à medida em que a ciência se ampliaria, o amor, a iniquidade se ampliaria, à medida em que a iniquidade se aumentaria, o amor esfriaria, essa palavra de Deus. Então o tempo vai passando e a sociedade vai sendo envolta numa frieza sentimental, onde a dor do outro já não importa mais. Passou recentemente um caso, isso não é incomum não, viu? Que eu vou falar aqui nem incomum não, infelizmente, nem incomum não. Passou um caso, porque filmaram, né? E quando filma e vê, é um negócio meio chocante. Lá no Rio de Janeiro, se não me engano, ou em São Paulo, ou foi em Rio ou foi em São Paulo, fala a memória agora. Cometeram um crime, mataram uma pessoa, e tá lá o corpo da pessoa jogado na calçada, ensanguentado, morto, né? E tá todo mundo passando de um lado pro outro, ninguém
Como se a coisa mais normal do mundo, nada está acontecendo. Nada, a coisa mais normal do mundo. Tem gente lá tomando sorvete, a gente chamando o Uber, a gente no celular, a gente ligando, a gente fazendo selfie, nada, o corpo do cara tá lá. Ah, Thiago, é só mais um. Pô, isso aí todo dia. Se eu parar pra pensar nisso aí, eu não vivo. Aí você vai, sabe? Desumano. Eu não tô dizendo pra você ficar com a mente só nisso. Aí realmente aí não vai fazer bem. Tô falando isso. Mas cuidado com essa dessensibilização com a dor do outro. Cuidado com essa frieza que envolve o nosso coração. A gente começa a achar que isso é normal. Jesus está falando para você aqui hoje, ó, não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se não tiver ao seu alcance, tudo bem. Mas se tiver ao seu alcance, assim como tem crimes de omissão, existem também pecados de omissão. Né? O que é o crime de omissão? Tem crime que você tem que praticar algo. Né? Matar, roubar, furtar. Você tem que fazer uma ação. E essa ação é tipificada no Código Penal. Já tem outras atitudes que é o crime de não fazer. Então, por exemplo, omissão de socorro. É um crime. Você deixou de fazer. Então, você se omitiu. Da mesma forma que tem crime por omissão, tem pecado que é por omissão. Quando você pode ajudar alguém e você não faz. O próprio crime de omissão de socorro é um exemplo prático disso, né? A gente tinha pensado antes. Mas o crime de omissão de socorro é justamente Provérbios 3, 27 e 28 na prática. Se você pode ajudar e não ajuda, você está cometendo um crime. Peraí, isso aqui é condenável. Então não é algo apenas do Código Penal brasileiro. O próprio Deus deixa escrito na sua palavra. Isso tem a ver com o seu coração. E cuidado. Cuidado. Porque naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome isso, em teu nome aquilo. Jesus vai dizer, apartai-vos. Quando eu senti fome, você não me deu de comer. Quando eu senti sede, você não me deu de beber. Quando você fez com um desses pequeninos, foi a mim que você estava fazendo. Compreende? Então vamos seguindo aqui, para a gente avançar. O horário já está estourado aqui. Versículo 29. Não planeje o mal contra o seu próximo, pois quem mora perto confia em você. Não procure motivos para brigar se ninguém lhe fez mal. Não tenha inveja dos violentos, nem imite sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece a sua amizade. Interessante que essa questão de não ter inveja dos violentos, você perguntou, Thiago, eu vou ter inveja do violento? Sim, muitas vezes sim. Porque as pessoas violentas, elas muitas vezes acabam obtendo um respeito da sociedade que você queria ter e não tem. Né? Digamos assim, você é gentil, você é bonzinho, você faz o correto, e a pessoa, ao invés de te respeitar porque você está fazendo certo, a pessoa olha para você e pensa assim, fulano de tal é bonzinho, vou montar em cima dele, vou fazer acontecer em cima da bondade dele. Aí você se sente meio idiota, você se sente meio bobão, e você pensa, se eu fizesse o mal, se eu fizesse o errado, fulano de tal pelo menos ia ter medo de mim. Fulano de tal pelo menos vai me respeitar. Isso é muito comum em colégio. Mas a criança que é boazinha, faz tudo certinho e tal, é a criança que sofre o bullying. Aí o respeitado, o temido, é o coleguinha lá que faz o mal. Todo mundo tem medo, ninguém chega perto, ninguém denuncia, ninguém chega perto dele. Aí você começa a ter, será que se eu for mal também eu vou ser respeitado? Você começa a ter inveja dos maus. Compreende? Mas a palavra de Deus vai nos alertar o seguinte, esses perversos, eles são detestáveis para o Senhor. É aquela sensação que você tem, rapaz, fulano tá com a vida toda bagunçada, toda errada. Então, às vezes você é um empresário, fala assim, fulano sonega um monte de imposto lá, tá prosperando. Eu tô pagando meus impostos todos certinhos aqui, tô passando um perrengue retado. Deus, não tá vendo essa situação não? Versículo 32, esses perversos são detestáveis para o Senhor. Olha, daquelas pessoas cuida Deus, e de você Deus também cuida. Cuidado com essa distorção de pensamento, de visão, que você acaba achando que quem faz o mal está se dando bem e você que faz o certo está se dando mal. Essa interpretação de vida já é uma distorção. Você tem que, meu irmão, entender que fazer o certo, mesmo que não te leve a ter o respeito, que não te leve a ter a glória, que não te leve a ter os elogios, que não te leve a ter as palmas, o reconhecimento, a validação social de quem faz e acontece, meu irmão, Deus se agrada de você. Deus está lá do céu te aprovando. Deus está lá do céu te validando. E a herança desses maus, ela é muito pouca. É um sopro. Um sopro.
A nossa herança em Deus, ela é eterna. Versículo 32, perdão. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece sua amizade. Você prefere a glória desse mundo ou a amizade de Deus? Eita, Jesus! Não vou nem conversar sobre isso aqui, só vou perguntar isso. Versículo 32. Aí 33 ao 35, para a gente fechar o nosso devocional. O Senhor amaldiçoa a causa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Eu quero enfatizar para a gente fechar aqui o devocional, gente. O verso 34 fala assim, ó, o Senhor zomba dos zombadores. Imagina a cena onde existem zombadores, pessoas que estão zombando de alguém que faz o bem, de alguém que faz o certo. Quem olha aquela cena pensa que quem está zombando está por cima da carne seca, está tripudiando, está se dando bem. Só que o Senhor zomba deles, entende? Eles estão achando que estão se dando bem. Quando os olhos se abrirem, cuidado. Então, essa percepção de que quem pratica o mal, quem é injusto, está se dando bem, é uma percepção limitada. É uma percepção de quem não tem a revelação de Deus. De quem não tem a revelação. Se você está aqui, meu irmão, você tem a revelação de Deus. Você tem acesso à sabedoria eterna do Senhor, segundo a sua palavra, que a gente está meditando aqui. A tua percepção, você não tem o direito de ter essa percepção, limitada desse jeito. Você não pode ser limitado desse jeito. Você tem que enxergar com os olhos de Deus. Irmão, você tem visão espiritual, você tem visão de águia, a sua percepção vai além. As pessoas desse mundo veem as coisas dessa terra, você vê as coisas celestiais. A tua herança em Deus é muito maior. Quantas vezes nós somos ridicularizados por servir a Deus, por fazer o certo, né? É como se o mundo olhasse para você e falasse, você é um bobão, uma bobona, você está perdendo a oportunidade, você é besta. Não, meu irmão. A nossa herança em Deus, ela é muito maior. Não deixe o mundo te constranger. Amém, gente? Vamos fechar aqui esse devocional e orar ao Senhor. Antes de orar, quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Você que está aqui a primeira vez. Olha, se você chegou no final dessa transmissão, porque você assistiu tudo, você foi muito abençoado, algo tocou no teu coração. Então se inscreve agora, sem perda de tempo, se inscreve no nosso canal. Deixa um like nesse vídeo. O like faz muita diferença para que mais pessoas recebam essa transmissão, esse devocional, vão ser abençoados também. E a gente preparou um grupo exclusivo no WhatsApp, especial, para você que quer receber o link dos devocionais todos os dias na palma das suas mãos. Então mando lá, pela manhã, o link dos devocionais. Durante o dia eu vou mandar as minhas anotações pessoais. E para entrar nesse grupo exclusivo, clica no link que está fixado nos comentários. Nesse link também, nesse comentário fixado também tem o link da nossa comunidade do discipulado, que é onde a gente estuda com mais profundidade a palavra de Deus. Em vários módulos lá, módulos de introdução, disciplinas espirituais, finanças à luz da Bíblia, batalha espiritual, uma série, inteligência emocional, uma série de coisas para você desfrutar na nossa comunidade do discipulado. O valor é simbólico, é quase que ridículo. Vai ser um investimento precioso para a sua vida, tá bom? Link está nos comentários fixados. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero orar nesse momento por todos que estão aqui e declarar, Pai, Provérbios 3:26, como está escrito. Pois o Senhor será a sua segurança e não permitirá que o seu pé fique preso no armadilho. Ó Deus, que cada um dos que aqui estão sejam sustentados pelo Senhor. O Senhor que nos dá bom senso, o Senhor que nos dá discernimento, o Senhor que nos dá domínio próprio, o Senhor que nos dá sabedoria, o Senhor que nos dá capacidade de ponderar. Guarda as nossas vidas, Deus, em Ti. Guarda o nosso coração. Ó Deus, quantas vezes, infelizmente, acabamos tendo inveja dos injustos, de pessoas que estão fazendo e acontecendo e parece que elas estão se dando bem e nós que te servimos estamos sendo prejudicados. Meu Deus, se há alguém aqui com esse sentimento, eu te peço, dá a essa pessoa visão espiritual, percepção espiritual, visão da eternidade, que ela enxergue como seus olhos enxergam, para ela perceber, Senhor Deus, que a nossa herança em Ti é muito mais valiosa do que qualquer tesouro passageiro desse mundo. Guarda-nos e esconde-nos em Ti.
Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, deixa aqui um comentário qual foi a parte dele que mais falou ao teu coração. O teu feedback é muito importante, faz muita diferença. Eu te convido a estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.